bem, começando mais uma edição do Podcast Timão, um podcast diferente, desta vez direto da Arena do Timão em Itaquera. Estou aqui com dois dos outros três integrantes do Podcast Timão. Primeiro, Vitor Guedes, você aqui na Arena Corinthians em Itaquera. Vitão, tudo bem? Tudo bem, morei aqui durante 3 anos, eu já voltei ao lar. Vim aqui para elogiar. Quem não sabe, você trabalhou na construção do estádio, não colocando tijolos, mas fazendo reportagens durante toda a época da construção. Não coloquei tijolo, é seguro, pode vir, não vai cair, não fiz nada. Apenas cobri para a Band News FM, na época tinha um quadro tijolo a tijolo, né? Band News para toda a obra. E eu posso elogiar o time inteiro pelos 3 anos que acabamos de assistir. Mas eu vou cornetar um pouco Edilson, que eu não aguento, é mais forte que eu cornetar. Edilson, eu vi jogar e não joga nada. Mas o time foi muito bem. Até Wagner Love que perdeu um gol. Wagner Love, o protegido de Rodrigo Vessone, perdeu um gol que bobou Frank Willis ou Alex Rossi faria. Mas participou, brigou, deu outros 2 gols. O Corinthians jogou muito bem. O Ex é questão de rodada. A gente vai falar dos 3-0 sobre o Goiás, sobre o Wagner Love. O Tite foi muito gentil e cavalheiro quando ia colocar o Luca e o Danilo em campo, virou para os torcedores e pediu que aplaudissem o atleta que sairia. Na hora eu olhei para o meu amigo que estava do meu lado, se eu não me engano era o Gustavo Zupac, e falei, vai tirar o Love, porque para ele pedir para aplaudir é alguém que a torcida não aplaudiria naturalmente. E não só durante o jogo, na coletiva, né? Olha, eu no carnaval, na minha época eu era um cara sério, solteiro, ainda era um cara descontraído. Elogiava mulheres daquele jeito, assim, que não merecia, sabe? Eu exagerava ao máximo nos elogios, na garra, na raça. Porque eu não tinha aquele futebol todo, né? Não tinha tanta qualidade assim a olho nu. A gente criava, né? O Tite hoje criou fatos para elogiar. Falou até que ele é o maior artilheiro do Corinthians, porque é injusto considerar os gols de pênalti. Quer dizer, o Tite fez de tudo para elogiar o Wagner Love. Assim, nem eu elogiaria tanto Vânia Love no auge, quanto o Tite elogiou hoje o Wagner Love. Sei que foi um dos 41.179 torcedores que estiveram em Itaquera, perdeu uma oportunidade, a oportunidade única na vida de conhecer Teleco, porque Teleco também está em Itaquera, acompanhou o jogo no estádio e quem não te viu, a chance passou, né? Agora só na próxima, Teleco, tudo bem? Agora só contra o Flamengo, dia 26, que a gente vem aqui para ver se a gente realmente abre aquela vantagem que a gente pode ficar mais sossegado. Você sabe que aqui é sem oba-oba, apesar do que andaram dizendo por aí, né? Você anda com a máscara do Teleco no estádio? Eu sou muito, mas muito parecido com o Dan DeVito, não com o Teleco. O pinguim, né? Exatamente. Eu também lembro muito o Brad Pitt no começo daquele filme lá do Benjamin Button. Eu lembro muito o Brad Pitt. Então, hoje achei um grande jogo, achei a melhor partida do Dracena desde que ele veio ao Corinthians, né? Foi fantástico. Tudo bem que o Goiás não é assim aquela potência, aquela máquina verde, apesar de ser melhor que todos os outros verdes que estão nesse campeonato brasileiro, mas eu achei que ele foi muito bem, eu acho que seria o destaque do jogo, né? E o Rodriguinho, vamos falar sério, o Tite tem estrela, hein, gente? O travesso, né? Só queria lembrar que Edu Dracena hoje igualou a marca de Ganso, tem um gol no Brasileiro. E o Rodriguinho dobrou, tem 2. E o Rodriguinho foi um jogador que a gente pode falar, Nossa, o Tite... Nunca cornetei. O Tite achou, o Tite ganhou mais um jogador, porque era um atleta que ele não contava. Não vamos dizer que o Tite achava que o Rodriguinho era o cara que ia salvar a equipe há 3 meses, há 2 meses, né? Ele voltou de empréstimo porque não tinha onde colocar, acabou fazendo parte do elenco e jogou contra o Goiás na vaga do Elias, que não é a dele, e foi, como vocês disseram, muito bem, né? Foi bem demais. E eu tava falando, né? O pessoal tava falando, não, porque o Rodriguinho e não o Marcial, eu falei que a gente tava pagando por aquele gol contra a Ponte Preta. Então aquilo que a gente tava pagando por aquele gol contra a Ponte Preta, prepare-se para pagar até o fim do campeonato. Rodriguinho não quis ir no Bahia, quis ficar no Corinthians, tá salvando a pele do Tite e tá trazendo alegria para os torcedores. Como eu sou corintiano e não torço nem para jogador, nem para técnico, nem para dirigente, eu tô muito feliz. Vamos lá. O Vitão já deu o ponto negativo dele. Eu corroboro, o Edilson foi muito mal, mas foi impressionante, não é pegar no pé, e eu não costumo pegar no pé de jogador, eu costumo tentar ver o lado positivo, o lado negativo. Agora ele não acertou um passe, ele não acertou um chute. Eu não sei se é corintiano, mas ele que fundou a Legião da Boa Vontade teria cornetado hoje Edilson, que foi de uma ruindade. Eu estava assistindo um jogo ao lado de um repórter, eu vou só falar o apelido, não vou falar o nome, que ele assina a matéria, mas que é um cara, que é o Caju. Ele perdeu completamente o equilíbrio. E já tava 2-0, falei, calma, tá 2-0. Tem de família boa o Caju. Tem sim. Eu acho que a família dele tem um certo nome na imprensa esportiva, ele é um pouco bem desequilibrado que os irmãos. Mas o Caju ficou realmente revoltado com a atuação de Edilson num jogo fácil, né?
E aí, assim, nós estamos ainda num clima de comemorar essa vitória, a volta da liderança, mas já me preocupa o jogo do Furacão, se o Fagner vai ter condição ou não. Não vai. Já é certo que não joga. Vai, o Dr. Júlio Stancati disse que nem Wendel, nem Fagner, nem Bruno Henrique para domingo. Mas a gente tem alguma chance de vetar o Edilson até domingo e improvisar alguém? Eu tenho uma ideia para Edilson. Vamos mudar o nome dele para Ed Wilson e colocar no Steamrollers, né, que é o time de futebol americano. Eu acho que ele tem mais propensão a jogar lá que jogar no time profissional do Corinthians. Repito, não sou de cornetar jogador. Geralmente eu vejo, às vezes o cara acerta uma bola e fala, nessa ele foi bem. Mas o Edilson, no jogo contra o Goiás, foi mal na defesa, não ganhou uma. E no ataque teve uma bola que ele chutou, com um pé ele chutou o outro pé na hora de fazer o cruzamento. Realmente ele destoa desse time. Mas é pé demais, né? Mas tem uma coisa também, a gente tem jogadores que a gente vê que teve uma evolução. Por exemplo, o Fagner até outro dia, todo mundo falava, agora o Fagner vai perder a posição para Edilson quando ele chegou. Lembra? Mas o Wagner evoluiu na marcação, ele vai à linha de fundo, hoje é um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Brasil. O Tite fez jogar o Fagner, o Wendel, Felipe. O Edu Dracena hoje foi a primeira boa atuação dele com o Corinthians, mas foi muito boa. Rodriguinho, menino travesso. Agora Edilson, só o Oli Geller. É coisa pra mágica, enfim, é de uma ruindade assim. Eu lembro de Elias improvisado, lembro de Leandro Silva, Valdo que parecia o Peter Tosh, mas nada que o Edilson é dose pra Mamute. Tem uma coisa também que no time bem organizado, todo jogador rende, né? O time tá organizado, essa é a questão. Então, todo jogador rende, porque a gente vê. Eu lembro daquele Cláudio, que era lateral do São Paulo, ganhou. Palmeiras. Foi do São Paulo e do Palmeiras. O Palmeiras que jogava. Tinha um timaço, só tinha Então tinha o Timaço e tinha o Cláudio. Aí depois ele foi pro São Paulo também, ou antes, sei lá. Empresário do Edmundo. O cara não era grandes coisas. Era de médio pra baixo. E foi bem, né? Ganhou vários. Tentando achar. O Índio no Corinthians? Tô tentando achar o nome do vencedor da promoção da camisa oficial do Corinthians. Deixa eu ver se eu acho aqui, entre os muitos ouvintes que mandam e-mail pra gente, porque eu quero contar pra vocês que hoje eu fui até o prédio dele e pessoalmente entreguei a camisa oficial do Corinthians, um oferecimento do Podcast Mão. Então, essa promoção é real, né? Tem algumas promoções que ninguém ganha, essa promoção é real. Tô tentando achar, você lembra o nome do vencedor, ô Teleco? Achei, Marco Aurélio, que mora na Penha, que foi o vencedor da camisa oficial do Corinthians, camisa oficial de passeio, foi até o prédio dele, mora bem, mora num apartamento legal, bonito, arborizado, conversei lá com o pessoal todo e entreguei em mãos a camisa oficial do Corinthians. Então você que também quer ganhar brindes, faz o quê, Teleco? Você vai mandar o seu e-mail para podcastmão@gmail.com dizendo quem foi o ponta-direita famoso que no Corinthians não jogou grandes coisas. Diria mais, não jogou quase nada, né? Ainda mesmo assim ele foi para a Copa de 1966. E ele veio da cidade favorita... Melhor dica. Cidade favorita dos nossos rivais da cidade de Leonardo. Para dar mais uma dica, ele é uma cidade do Rio de Janeiro, não é uma cidade do Paraná, não é Rolândia. Olha, um abração pro Henrique Arcebiades, Frank Tugudi, olha o sobrenome do Frank Tugudi, Luciano Couto Desan, Tatiane, o Ricardo Alves Ribeiro, Francisco Campos, Matheus Oliveira, Celso 01, Fabiano Júnior, Elton Almeida, todos esses que eu falei acertaram a resposta para a pergunta e estão concorrendo a uma flâmula do Corinthians. Agora, vocês falaram tanto do Edu Dracena, o Edu Dracena deu uma resposta legal na saída do jogo, na zona mista do estádio de Itaquera. Vamos ouvir a palavra então do zagueiro do Corinthians, que para mim teve a melhor atuação com a camisa do Corinthians na partida contra o Goiás. Vamos lá. No momento quando eu entrei como titular, foi um momento de transição, onde que a equipe, alguns jogadores estavam saindo, outros estavam chegando e perdemos a classificação do Paulista, a Libertadores, então ficou naquela, e eu entrei no momento esse momento de transição, mas em nenhum momento deixei isso me atrapalhar, continuei trabalhando, continuei respeitando as decisões do treinador, o jogador que está jogando na minha posição. Então acho que, como eu falei, eu acho que aqui é um grupo, faço parte do grupo do Corinthians e pude ajudar aqui hoje jogando bem e fazendo gol, acho que isso foi importante. A hora de usar a experiência também é essa, é quando o jogador vai para o banco e não cria caso e sabe que a chance vai pintar no futuro? Eu nunca, como eu falei, é a primeira vez que isso aconteceu na minha carreira, de ir para o banco, mas em nenhum momento na minha carreira eu tive vaidade. E não vai ser agora, quase para o final, que eu vou ter. Eu vim para um clube grande como é o Corinthians, sabia da minha responsabilidade, sabia que eu podia render
Então eu estou aqui à disposição, vim para ajudar do que for necessário, pude ajudar aqui hoje, como nos outros jogos eu fiz, né? Às vezes acontece de você ajudar de uma forma mais efetiva, outras não, mas o mais importante é o dia a dia do trabalho sendo bem realizado, como a gente vem fazendo aí ao longo da temporada. Pois é, o Edu Dracena lembrando das eliminações no Paulista e na Libertadores, você acha que ele pagou o pato injustamente, Teleco? Nem me fala em pagar o pato, que isso já me dá azia. Mas voltando ao assunto, eu não acho que isso aí está muito certo do Edu Dracena, não. Ele teve as chances dele, chegou com muito cartaz, mas quem estava jogando muito era o Felipe. O Felipe, que até outro dia, quando entrava o Felipe, a torcida tinha calafrios, todo mundo falava, não, pelo amor de Deus, tudo menos o Felipe. Daí ganhou a posição, fazendo gol, seguro, ajudando o time. Eu acho que o Edu Dracena, sim, precisa usar a experiência também para não ficar cornetando aí sua posição. Ele é reserva porque ele merece. Felipe hoje tem jogado muito, era o jogador mais badalado na época da janela. O Gil é o zagueiro de seleção brasileira. Realmente, do Dracena, na minha opinião, ele esperaria a vez do Iago para entrar na zaga. Ele hoje fez uma boa... Contra o Goiás ele foi bem. Contra o Goiás ele foi uma grande partida, mas até então ele estreou no ano e outra. Não é toda hora que você marca o Zé Love, né? O Zé Love não é nem o Wagner Love, é o Zé Love que precisa melhorar para virar o Wagner. Então, assim, também não vamos... Fez o gol, enfim, mas não tá com essa bola toda também. Jogou bem um jogo contra o Goiás, que é um time que tá na zona do rebaixamento, que vem de um jogo que perdeu em casa do Figueirense, que o presidente falou que é tudo vagabundo, ia mandar todo mundo embora. Quer dizer, não tá com essa moral toda. Assim, ele não marcou o Marquinhos, que era o zagueiro dos anos 90, horroroso. Estreou marcando bem o Romário e não meteu essa mala toda, né? Não é do Dracena que parou o Zé Love, que pode também reclamar, mas não foi nesse tom, né? Ele deu... Não foi uma reclamação. Enfim. Mas eu já estou me antecipando antes que ele cornete, dizer que é injusto. Eu acho que hoje, o que o Felipe... Se fosse o ano passado, o Felipe causava calafrio na torcida. E a melhora dele é evidente. O Felipe era o Edilson do ano passado. Com a desvantagem de jogar na zaga, que é mais perigoso que na lateral, né? Enfim, fez gol contra o Bragantino. Ou seja, o Edilson pode ser o Felipe no ano que vem? Olha, eu não sou de um otimismo. Esse otimismo que você tem, eu não tenho, não. Eu acho que não. O Edilson pode ser no máximo o Valdo, lateral direito. Para finalizar, o Cássio recebeu uma placa comemorativa, 200 jogos com a camisa do Corinthians. Eu perguntei para ele se ele já se achava no lugar da história ao lado do Ronaldo Giovanelli e do Dida. Ele humildemente falou que ainda não, que só quando ele parar. Exatamente o que o Vessone falou no podcast passado, que só quando ele parar que ele vai ter uma ideia de em qual lugar da história que ele está, né? Acho que tá certo o caso também de não se colocar enquanto jogador da equipe. Para pegar o Atlético Paranaense, o Corinthians tem a volta do Felipe, exatamente, o Edu Dracena sai da equipe e o Elias deve voltar a jogar. Última pergunta antes de terminar esse podcast especial direto de Itaquera. Muitos repórteres, Teleco, saíram de Itaquera falando, agora já ganhou, agora já é campeão. O que você acha? Aqui é sem oba-oba, ainda não é campeão, acho que mais 3 ou 4 vitórias, deve sacramentar, mas muita calma nessa hora, porque a gente já viu outros times caírem do salto antes. E outra, né, mesmo hoje eu estava atrás do Vitor Guedes na coletiva, ele fez uma pergunta ao Tite justamente falando que ele espera uma pontuação maior nesse campeonato para ser campeão do que em outros campeonatos, por exemplo, em 2011 o Corinthians foi campeão com 72 pontos e... Bem, deve ser 75, né? O Corinthians tem 64 pontos, o Galo 59. Restando 8 rodadas. Se o Corinthians tem 72 pontos, não leva. Na minha conta, eu perguntei isso pro Tite, né? Como ele comentou, eu falei 5 vitórias dá 79. Não é matemático, mas eu acho que garante. 75 é jogar com a queda de produção do Galo. O Galo hoje tem 59 em 30 jogos, dá 4 pontos por jogo, cada vitória e fora. Daria 76 pontos, 75. Então, para você superar o Atlético, você tem que fazer... É óbvio que se uma dessas 5 vitórias que eu falei for contra o Atlético, pode ser menos, porque isso varia. Então, não sei quanto vai ser lá. O Corinthians empatando lá contra o Atlético, ganhando mais 5 jogos, 4 jogos, e o empate sendo com o Atlético, esse empate eu acho que garante. Eu acho que a filosofia do Tite tá certa. Vamos jogar jogo a jogo. Se ganhar todos até o fim do campeonato, eu acho que ele vai ser campeão. Você concorda, Vitão? Quero falar o seguinte, aproveita que que estamos nós 3 aqui, a gente vai tirar uma foto, colocar no Instagram do Podcast Timão, que até hoje não tem muitas fotos, mas a gente vai começar a colocar fotos no Instagram do Podcast Timão, no Facebook do Podcast Timão, no Twitter do Podcast Timão, e você que está ouvindo a gente, manda a foto ouvindo o Podcast Timão, a foto da tela do seu computador, da tela do tablet, do celular, no carro, que a gente vai colocar também no Instagram, o ouvinte acompanhando a gente, né, Teleco? Inclusive, né, o pessoal que estava querendo ver a minha foto vai ter a chance agora, e também agora no podcast você pode me ver, eu estou bem perto do microfone e acho que dá para
pra ver bem. Tá um pouco fora de foco, mas dá pra ver bem. Um abraço, Vitão. Abraço, até o próximo, vai Corinthians. Falou, Teleco. Um abraço e vai, Corinthians.